bem-vindos ao Stefanuto pelo Mundo. Eu sou a Ana. Eu sou o Rodolfo e depois de um longo e tenebroso inverno, mais de 9 meses aqui longe do YouTube... Inverno não, né? Passou inverno, verão, primavera, outono, verão de novo e agora sim... Decidimos retomar aqui o canal e a gente vai falar hoje sobre... nossa vida aqui em Sanremo. Afinal de contas, nós demos o começo do assunto aí, né? E não continuamos. Então, nós temos um vídeo aqui no canal, né, que fala quando a gente decidiu mudar de Torino para cá e depois nunca mais falamos aqui no YouTube sobre isso. Não tem muita informação sobre Sanremo no YouTube, então decidimos falar um pouquinho de como está sendo a vida aqui depois de um pouco mais de um ano da mudança. Solta a vinheta, depois a gente fala um pouquinho. Bom, e nós já fizemos um vídeo que está aqui no canal, vamos deixar o link aqui para vocês irem lá conferir, do motivo que nós caímos de paraquedas aqui por Sanremo. E continuamos, né, completamente encantados com a cidade. Vamos desenrolar um pouquinho de como tá essa vida por aqui, né, amor? Quase um ano e meio então que a gente está aqui, né? Já passamos por todas as estações, já vimos como funciona a cidade todos os meses, se é uma cidade turística, se é uma cidade que tem trabalho qualquer mês, se não é. Descobrimos quase tudo já da cidade, já aprendemos como funciona. Vamos começar pelo clima, que é uma coisa que todo mundo fala, né? Pô, eu queria um clima mais ameno, é uma boa opção? Sim, é uma opção bem interessante, tá? Não estamos falando, por exemplo, se você mora no Nordeste brasileiro. Temos uma amiga que acabou de chegar aqui, ela é do Ceará, e ela disse que lá não faz frio, né? Ela não tinha uma jaqueta de couro. Não, uma jaqueta ela chegou aqui sem roupa de sem frio, roupa de frio, e quando eles chegaram já não estava fazendo frio aqui mais. Mas mesmo assim ela sentiu frio, foi comprar. Então é claro que você vai estar morando na Europa, independente se ser na praia ou não. Então no inverno faz frio sim. No outono faz frio. Qual na primavera... Vamos dar nome aos bois. No inverno aqui, a pior fase é entre o meio de janeiro e o meio de fevereiro. Chega a fazer 5 graus, 6 graus. É muito difícil nevar, faz muitos anos que não neva, mas faz bastante frio, principalmente de manhã, então quem vai trabalhar cedo é doído, faz frio mesmo. O verão é muito quente, a gente está no verão aqui agora. Não, assim, ó, vamos como é que é? Destrinchar. Vamos falar sobre isso. Por quê? Em relação ao inverno, é uma temperatura mais amena se você for comparar, por exemplo, com o Piemonte, né, lá em cima, Torino, que neva pra caramba, temperaturas negativas mesmo, é mais ameno. Porém, se a gente for falar do verão, não tem nada de ameno por aqui. Bate 40 graus, é um sol absurdo. Agora mesmo a gente tá aqui no ar-condicionado para conseguir falar com vocês sem derreter. Em julho ainda também não está tão quente, o quente aí vai da metade de julho até a metade de agosto, e aí bate 40 graus, ano passado fez 40 graus alguns dias, e é bem difícil ficar na rua. Por quê? Porque a cidade ela não tem coisas fechadas, é uma cidade pequena, então é tudo na rua. Então as lojas são na rua, os restaurantes são na rua, não existe o negócio do tá chovendo, vou pro shopping, ou tá muito calor, vou pro shopping que tem ar-condicionado. Não tem, é basicamente tudo na rua. Aí você entra nas lojas e tem aquele momento de paz ali. No ar-condicionado. Mas... ou praia, né? Vai pra praia. E as estações são bem definidas, né? O verão é muito quente e é aquele período ali. Depois vem o outono, começa mais ou menos, depois vai esfriando até chegar o inverno, depois a primavera vai melhorando. Então, o bom aqui é que as estações elas são bem definidas, não tem aquele negócio de você sair de manhã de casaco, à tarde tá de camiseta, depois chover. E quando a gente gravou aquele vídeo, quando a gente decidiu vir para Sanremo, a gente tinha acabado de chegar aqui, então nós ainda estávamos conhecendo a cidade, entendendo como funciona, e nós ainda não trabalhávamos. Depois de 2 meses depois daquele vídeo, eu recebi uma proposta para trabalhar aqui no Cassino de Sanremo. Então, para quem acompanha a gente lá no Instagram, sabe que eu trabalho lá no cassino, já sabe tudo que rolou. Eu entrei lá antes do verão passado, já fiz um monte de coisa lá, fui promovido. Então, agora eu estou no meu 3º contrato e eu consegui um trabalho que não é sazonal, né? Então,
o bom foi, quando eu recebi a proposta para trabalhar lá, eu pensei nisso. É um lugar que tem movimento o ano todo. E depois a gente foi descobrindo que, na verdade, Sanremo, tudo tem movimento o ano todo, porque aqui é uma cidade que tem sempre evento. Por exemplo, o Festival de Música, que é muito conhecido, né? Não preciso falar para vocês sobre ele aqui, é no meio do frio e a cidade fica lotada. Fora isso, e na primavera? Na primavera tem o Festival das Flores. Sanremo é conhecido como a Cidade das Flores. Mais uma vez, cidade lotada. E aí o Comune ele tem a iniciativa de criar vários eventos fora do verão. Então, no verão aqui em Sanremo, quase não tem eventos, porque já tem o próprio evento verão. Aqui tem muita praia, são praias lindíssimas, tanto em Sanremo quanto nas cidades vizinhas. Então, não precisa de muita coisa para a cidade estar sempre lotada. Então, não tem muitos eventos no verão, essas coisas. Mas, depois que passa o verão, começam a criar as coisas. Então, tem... Réveillon, né? Aqui é muito... O Réveillon aqui é muito disputado por causa da queima de fogos, que é muito bonito, e é um frio mais ameno, né? Então, quem está em Milão, está em Torino, vem passar o Ano Novo em Sanremo por ter um clima mais ameno. Então, tem o Réveillon, depois do Réveillon tem o Festival de Sanremo, que fica uma semana de loucura. Depois do festival, tem a Milano-Sanremo de bicicleta, que é a etapa de que o pessoal sai de Milão e vem até Sanremo. Tem depois a Milano-Sanremo de carros, então também fica cheio de carros esportivos pela cidade. Tem a etapa de rally aqui em Sanremo, tem muita coisa. O Festival de Flores, aí tem o Carnaval de Flores aqui, porque o Carnaval, cada cidade na Itália tem um tipo de carnaval diferente. O de Sanremo é o Carnaval das Flores, então são desfiles de carros alegóricos de flores. Então também tem muita gente que vem para ver isso aqui, e assim vai o ano todo, e o ano todo tem emprego. Ou seja, tem emprego o ano todo, sempre ao redor do turismo que tem durante o ano todo. E a questão é essa, só que quase tudo é voltado para o turismo. Ou seja, você vai trabalhar de sábado, hotéis, lojas, restaurantes, bares, não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, as coisas ficam abertas aqui até 2, 3 da manhã, então você tem que vir sabendo que você vai ter um trabalho voltado para o turismo. Então não tem muito horário, enquanto as pessoas descansam, você trabalha. E o custo de vida, qual é o custo de vida em Sanremo? É uma cidade mais cara, não é que ela é necessariamente mais cara, ela é uma cidade turística. Então, a moradia aqui vai ser sempre mais cara, porque os proprietários eles preferem 1000 vezes alugar o imóvel para a estação. Então, aluga para você por uma semana, aluga por um mês, aluga o fim de semana, Airbnb, conhecidos. Porque não cria vínculo, não tem contrato, pode tentar alugar até alguma coisa ou outra ali, meio que alneiro. Ele ganha mais dinheiro, assim. Ganha mais dinheiro e não tem o risco de ficar sem receber o aluguel, de uma pessoa ser residente na casa dele, não querer sair. Sim. Então, muitos proprietários dão preferência para isso, e os que topam alugar querem uma compensação financeira. Então, é claro que um apartamento aqui, que o proprietário pede 800, 900, às vezes 1.000 euros, não vale isso numa outra cidade. Porém, aqui em Sanremo vale, porque tem épocas aqui, Festival de Sanremo, 3, 4 meses de verão, que o proprietário ganha 1.000 euros em uma semana. Assim, vamos até ressaltar a geografia da cidade. Se você topar morar mais pra cima, tem muita cidade bem pra cima. Mas bem pra cima mesmo, gente. Você sobe, passa as nuvens, passa o sol. 10 minutos de carro de subida. Lá tem casas lindíssimas com um valor um pouco mais acessível. Ou muito mais acessível, né? Se comparar aqui com as residências centrais. Porém, precisa ter carro. Mesmo que tenha o transporte, né? Tem ônibus, não é o tempo todo. De repente você está num turno aqui à noite, você precisa de ônibus no horário que não tenha. Então você vai precisar aí de uma moto, um carro, algo. Se quiser desfrutar da cidade de Sanremo e morar mais lá para cima de uma forma bem mais econômica. Quanto mais para cima, mais econômico será. Os nossos custos aqui, o nosso apartamento a gente já mostrou no outro vídeo também, a gente fez um tour pelo apartamento, a gente já deu uma boa mudada nele depois daquele vídeo, mas eu vou colocar o link dele aqui também. O custo do nosso apartamento, a gente já renovou o contrato, continua o mesmo, a gente paga 750 euros por mês, são 2 quartos, tem uma sacada grande, já veio todo mobiliado, então eu acredito que a gente paga um bom valor aqui por ser reformado, a classificação energética dele é boa, é classe C, não é um apartamento tão antigo. Nós estamos aqui embaixo, né? Então... nós estamos perto do centro.
E lá no Instagram, eu também já compartilhei mais ou menos qual que é o nosso custo de vida aqui mensal. Então, eu coloquei a gasolina, que a gente gasta aqui para fazer nossos passeios. Eu vou trabalhar alguns dias de carro, a maioria dos dias eu vou de carro, e fazer os passeios aqui, andar pela cidade. Então, todo mês a gente acaba gastando um tanque de diesel, que vai na faixa aí de 120, 130 euros, mais ou menos. Eu tô rindo porque ele tinha falado que no verão ele ia a pé todos os dias pro trabalho para fazer um cardiozinho. Não, mas muito calor. Energia elétrica, a gente gasta uma média de 80 euros por mês, fazendo a média do ano todo, tá? Então, a gente paga aqui de 2 em 2 meses, somando todos os boletos, dividindo por 12, dá uma média de 80 euros por mês. Só que tem aquela questão do Easy, que a gente sempre fala lá no Instagram, que você tem que ter o Easy baseado na sua renda, especialmente se você tiver filhos menores de idade. Então, no inverno, esse ano, eu não paguei nenhuma conta. Desde outubro até a minha conta de maio, veio tudo zero. Eu não paguei conta de luz todos esses meses, vamos ver como vai ser agora no verão, voltando a usar o ar-condicionado, que ano passado veio 500 euros de luz no verão. Gás, a gente gasta muito pouco aqui, porque a gente quase não usa o aquecedor no inverno, e no verão, obviamente não, então a gente usa para cozinhar e tomar banho. A gente gasta uma média dentro do ano, 60 euros por mês, mas acredito que esse ano também, de 2023, vai vir menos, porque ano passado a gente teve aquele aumento por conta da guerra, né? E condomínio e água, a gente gasta 50 euros por mês. Então esses são os nossos custos meio que fixos por mês. A gente gasta bastante de mercado, mas conheço famílias que gastam bem menos, famílias que gastam bem mais. É muito pessoal. Nós aqui em 3, né, a gente gasta 500, 600 euros por mês, mas a gente compra muita bebida alcoólica, muita cerveja, muito vinho, muita carne, que são coisas caras. Então, se você quiser economizar, você pode tranquilamente gastar 300, 400 euros por mês em 3 pessoas, tranquilamente. E como é que nós vamos por aqui, né, em Sanremo? Como é que tá a nossa vida por aqui? Como falei no começo do vídeo, seguimos apaixonados, encantados pela cidade. Hoje a gente tem um grupo grande de brasileiros aqui, já trouxemos mais de 40 brasileiros, fora os que já estavam por aqui, né? Temos um grupo de amigos, eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente se muda, né? Fazer amizades, ter um ciclo social legal, e nós já conquistamos isso por aqui. Bom, a Cecília, né, nossa filha, vai começar agora na creche pública, na escola pública, na verdade, porque ela ia começar na creche. Porém, é bem complicado você conseguir vaga em creche, né? Que aqui se chama o Asilo Nido. Porque nesse primeiro momento, todas as mães precisam dessa vaga. Então tem toda uma avaliação, um tempo de espera. Dizem que é bom você se cadastrar quando tá grávida. Sim, engravidou. E aqui tem um monte de critérios para saber quem precisa mais, quem precisa menos. Então, se os dois pais, né, trabalharem, se tiver irmão já na escola, se tiver isso, tem renda, tem um monte de coisa, um monte de critérios, e a gente não conseguiu atingir os critérios. Então ela nunca foi chamada para o asilo. Na verdade, ela foi chamada agora. Depois de 1 ano e meio que a gente fez a inscrição, ela foi chamada agora. Porque ela já está na idade escolar. Só que ela já está na idade do jardim de infância. Então a gente acabou optando, pela escolinha mesmo, né? Ela vai começar na escola agora em setembro, na escola pública. Então não paga nada, paga só a refeição. Então, e quando você tem uma renda familiar baixa, você paga menos essa refeição, então sai bem barato por dia. Ela toma café, almoça, aí eles mandam uma lista com alimentos que tem que mandar mais ou menos. Os lanchinhos, né? Porque os lanchinhos que eles fazem dentro da sala de aula são os pais que levam. Sim. Você leva o que seu filho mais gosta de comer e vai ser compartilhado com os amiguinhos, assim como os amiguinhos vão compartilhar o lanchinho com ela. Sim. Então é um método bem interessante para integrar, né, as crianças e ensinar um pouco mais para eles sobre alimentação. Eu fiquei muito encantada com a escolinha, nós fizemos uma visita lá, conversamos com os professores, com os diretores. A gente recebeu uma carta em casa, né? Nessa carta dizia que a Cecília estava apta para ser inscrita no jardim de infância, que a gente tinha 4 escolas para escolher. A gente escolheu 2 para visitar, mas aí a gente acabou optando logo pela primeira que a gente visitou, porque a gente ficou super encantado, e é do lado de casa, então a gente acabou optando por essa. Então ela vai começar em setembro.
A gente tá ansioso, né, para que ela comece na escolinha, porque eu acho que depois de 1 ano e meio vai ser finalmente como nós vamos entender a nossa rotina aqui, né? Porque até então eu fico em casa cuidando aqui das assessorias, do Instagram, com a Cecília. E agora eu vou conseguir fazer mais trabalhos externos, a gente vai conseguir, enfim, entrar efetivamente numa rotina com a Cecília na escolinha. Então, como eu falei, eu trabalho no cassino, né? Então eu trabalho lá todos os dias de manhã, eu vou para lá bem cedo, 6 da manhã, e saio mais ou menos na hora do almoço. E aí o período que a gente tem para cuidar dessas coisas é a hora que a Cecília dorme, à tarde, então é mais complicado. Então agora ela entrando na rotina dela, a gente cria numa outra rotina também, pode ser que a gente se torne influencers, youtubers aqui melhores, você gravar mais vídeos. Como vocês podem ver, as coisas não se acertam rapidamente. Sim. Então quando você faz essa mudança e quando você quer se ajustar, tem que ter paciência, tem que ser resiliente, porque as coisas não são rápidas. Porém, curta o processo, que pode ser muito prazeroso se a gente levar com mais leveza. E se precisar de assessoria nesse processo tão complicado, pode chamar a gente aqui, vamos conversar, nós estamos totalmente preparados para que a sua mudança seja menos brusca, né? Seja mais tranquila, de passar todas as informações necessárias e montar um plano de ação totalmente personalizado para você e para sua família. Com certeza. E aí, se tiver alguma dúvida, se quiser acompanhar mais o nosso dia a dia, saber mais sobre Sanremo, sobre a França, que é aqui do lado, segue a gente lá no Instagram, todos os dias a gente posta stories, posta reels, mostrando nossa vida lá. Vamos tentar também ser mais ativo aqui no YouTube. Pra variar, a gente falou pra caramba, era pra ser um vídeo curtinho, a gente nunca consegue e a gente nem falou tudo que a gente queria. Eu falei pra Ana que tinha que ser no máximo 10, 12, certeza que já deu 20 aqui. Então vamos encerrar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui se tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa específica. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. O que precisar também, manda mensagem que a gente tá sempre ativo, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima. Beijo, até mais.